Então veja só que provavelmente nós podemos entender que ele será descendente então de judeu e ao mesmo tempo de árabe. Poderá fazer essa união política e religiosa, né, e financeira. Então ele governará durante 3 anos e meio em paz, unindo todas as nações. E essa união exigirá o quê? Um governo que ao mesmo tempo seja forte financeiramente, poderá ajudar as nações a desenvolver, a crescer, poderá até matar a fome do mundo inteiro. Esse governo terá que ser um governo politicamente muito forte, porque estará unindo vários governos e será o líder de todos esses governos, será um líder político. Então será um homem que terá uma retórica fantástica, será o maior pregador que já passou pela terra depois de Jesus Cristo. Será um homem que saberá falar muito bem e também um líder que será um líder religioso, que dominará todas as religiões, unirá todas as religiões em torno de si. Nós sabemos que assim como existe a Trindade de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, nesse reinado do Anticristo terá ali também o Anticristo representando Cristo, mas terá ali a besta, que será um homem representando Deus Pai, e terá ali o falso profeta, que é um engano representando o Espírito Santo. Então veja só que essa trindade também estará no governo do Anticristo durante a grande tribulação. Isso é um estudo que nós podemos deduzir lá de Apocalipse, juntando aí com Daniel e vários outros lugares. Mas veja só que esse governo estará governando a terra, 3 anos e meio, paz. Mas Satanás então inspirará o seu representante máximo, o Anticristo, na terra, e o Anticristo colocará uma imagem sua dentro do templo em Jerusalém, tá? O templo de Israel. E agora os judeus descobrirão, a partir desse ato dele, de se auto-exaltar, de fazer essa imagem em homenagem a ele, de ser idolatrado. Então os judeus descobrirão que ele não é o Cristo verdadeiro. Então aí haverá agora uma divisão, um confronto entre os judeus e o Anticristo. E muitos povos apoiarão os judeus, ficarão do lado dos judeus contra o Anticristo. Então haverá batalha daí para frente, 3 anos e meio de guerras de Satanás com os governos, que serão em maioria do seu lado, e ele lutará então contra Israel e contra os outros povos que ficarão a favor de Israel ou que estarão contra ele, porque estão mesmo. Então haverá uma grande batalha chamada a Batalha do Armagedon, e Jesus então virá no final dessa grande tribulação. Então a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, 7 anos aí, os juízos de Deus virão nesse período sobre os homens, e no final então desses 7 anos Jesus vence então os exércitos de Satanás. Satanás é preso por 1000 anos, então começa aqui o governo de Jesus, 1000 anos sobre a terra. Na parte 3 aí, a vinda do Filho do Homem. Então a visão, tópico 1, tópico 2, os santos do Altíssimo, tópico 3, a destruição do Anticristo. Vamos ver então, tópico 1, a visão. Explicamos anteriormente a expressão Filho do Homem e vimos que ela fora atribuída pelos apóstolos a Jesus Cristo. O versículo 13 de Daniel afirma que o Filho do Homem voltará nas nuvens do céu. Este é o entendimento remontado em Atos 1, 9 a 11, quando da afirmação dos santos anjos sobre a volta do Cristo de Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Os anjos lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Da mesma forma, o apóstolo João escreveu no Apocalipse uma mensagem recebida do próprio Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1:7. O reino de Cristo será eterno, único e jamais perecerá. Então veja só, quando Jesus é assunto aos céus, então quando ele sobe, ele agora é oculto pelas nuvens e sobe. Agora os anjos aparecem e dizem para os apóstolos: olha, assim como ele subiu, um dia ele vai descer. Então veja só, no arrebatamento da igreja, ele não desce aqui na terra, ele vem sobre as nuvens
E existe ali então um arrebatamento. Ninguém vai ver Jesus no arrebatamento. Aqui na terra, ninguém vai ver isso. Será um piscar de olho. Tchum, foi embora. Ressuscitou o povo aí. As pessoas vão ser transformadas no corpo espiritual, corpo celeste. Sobem. Jesus não vai descer aqui. Aí vai acontecer o quê? Começa a grande tribulação. No final da grande tribulação, então Jesus aparece. Literalmente, as pessoas vão ver Jesus. E a Bíblia diz, todo olho verá. Então, do jeito que ele subiu no dia que ele foi assunto aos céus ali, que os discípulos viram, do mesmo jeito ele vai descer. Ele subiu devagarinho, pois ele vai descer bem devagarinho, do mesmo jeito. Então ele subiu, ele estava sobre um monte, vai descer sobre um monte lá em Jerusalém. Ele vai descer ali no monte, o monte vai fender ali, o chão vai abrir uma cratera, um caminho onde os judeus fugirão de Jerusalém. Então veja só que do jeito que ele subiu, ele vai descer. Todo olho verá, a Bíblia diz assim, isso no final da grande tribulação. Então a Bíblia diz que os mesmos que o traspassaram, ou seja, os judeus não concordaram com o governo romano, não incitaram o governo romano a matar Jesus na cruz. Então, eles mesmos que foram culpados da morte de Jesus, né? Eles mesmos que condenaram, assim como nós, se nós estivéssemos ali, concordaríamos, faríamos a mesma coisa. Então, representando todas as nações, na verdade, os judeus estavam ali para condenar Jesus. Os romanos executaram, os judeus incitaram e os romanos aproveitaram e fizeram aqui o desejo do povo. Então, todos os povos estavam representados ali, na verdade, e foram culpados, então, pela morte de Jesus. Então, a Bíblia diz, os mesmos que o traspassaram, ou seja, os mesmos responsáveis por sua morte, verão, então, Jesus vindo para salvá-los. Veja só que coisa maravilhosa. É claro que não são as mesmas pessoas, porque esse tempo, as pessoas que fizeram, estiveram presentes no julgamento de Jesus, já morreram há muito tempo. Então, são o quê? Descendentes, né, desses povos que condenaram a Jesus, estarão ali. E todos então verão Jesus descendo, e Jesus então vencerá os exércitos inimigos e começará o seu reino, implantará o reino milenial, o reino do milênio sobre a terra, com Jesus mesmo governando. Tópico 2 aí, os santos do Altíssimo. Para os primeiros leitores do livro de Daniel, a expressão santos do Altíssimo era identificada por eles como um povo judeu que estava em cativeiro. Entretanto, de modo mais abrangente, de acordo com Apocalipse 7, 9 a 17, e a partir da revelação progressiva da palavra de Deus ao longo da história bíblica, esses grupos de mártires e santos são os crentes advindos da grande tribulação, de todos os lugares, tribos e nações que tiveram suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Então, todos que foram justificados em todas essas épocas, inclusive aqueles da grande tribulação, que não vão aceitar o sinal da besta, a marca da besta, que vão dar sua vida para serem salvos, esses também, todos pertencem então a esse povo dos santos do Altíssimo. Tópico 3 aí, a destruição do anticristo. Deus intervirá na história dos judeus e trará juízo contra o anticristo. Este será julgado e condenado para sempre. A sua destruição dar-se-á quando do final do segundo período de 3 anos e meio da grande tribulação. Mas a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, não passará pela grande tribulação. Antes de iniciar esse tempo de grande sofrimento, o corpo de Cristo será tirado do mundo para estar para sempre com o Senhor. Então aqui houve aí um certo engano na hora de escrever esse texto. Porque, primeiro, Satanás não será destruído. Veja bem, no final da grande tribulação ele será preso por 1000 anos, não será destruído. Na verdade, não existe aí a destruição de Satanás. Mesmo depois do milênio, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Para o quê? Sofrer eternamente. Então não existe aí a destruição. E um ponto importante aí que nós temos que ver. No final da grande tribulação, não é o momento também da igreja ser arrebatada. A igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Satanás não será destruído no final da grande tribulação. Pelo contrário, Satanás será preso por 1000 anos. Então, no final da grande tribulação, Jesus vence os exércitos de Satanás
prende Satanás por 1000 anos. Aí no final do milênio ele ainda tentará as nações, se levantará contra Jesus, o governo de Jesus. Aí será então novamente vencido seus exércitos e Satanás então vai para o grande trono branco e ali será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos os seus seguidores. Mas primeiro então ele vai, depois dos seus seguidores. Então veja bem, não é destruição, porque ele estará para sempre no lago de fogo e enxofre. Tanto Satanás como o ser humano foram criados por Deus para viverem eternamente. Então, o que diz a palavra de Deus? Uns ressuscitarão para a glória eterna, né? Então, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que foram justificados, estarão para sempre com o Senhor. Agora, lá diz também, uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então, Satanás e todos os seus seguidores estarão no lago de fogo e enxofre para sempre sofrendo, longe de Deus, sem paz, sem Deus, sem salvação. Então, é eterno esse sofrimento e essa condenação. Lembrando então que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Depois começa o governo do anticristo, 7 anos. Depois Jesus vem, destrói ali, vence os exércitos de Satanás. Satanás é preso por 1000 anos e Jesus começa a governar a terra por 1000 anos. Então lembre-se disso, que no final desses 1000 anos, ainda Satanás será solto, se levantará contra Jesus, seu governo, será vencido novamente e Satanás é lançado então no juízo do trono branco. Deus lançará Satanás no lago de fogo e enxofre junto com todos os seus seguidores. Lembre-se que essa é a sequência correta, embora haja tanta gente ensinando outra coisa por aí. Conclusão agora. Lamentavelmente, devido à multiplicação da doutrina da prosperidade de muitas igrejas e pregadores propalarem um aqui e agora, a profecia bíblica quanto ao futuro ficou de lado. Outros caem no erro de ensinar que as profecias de Daniel e do Apocalipse são alegorias e produtos de um tempo e de uma cultura sem conexão com a era atual. Estudemos a palavra de Deus para não nos acharmos soberbos, deleitosos e não sejamos, pois, a Laodiceia contemporânea. Apocalipse 3, 14 a 22. Então nós vivemos numa época em que as pessoas só pensam no agora, só pensam nas coisas materiais, não desejam mais as espirituais. Não estão desejando mais as coisas espirituais, estão dando super valor à intelectualidade, enquanto o poder de Deus, a presença de Deus está sendo negligenciada. Estamos trocando aí batismo do Espírito Santo, curas, milagres, trocando tudo isso por música, teatro, dança e pessoas que falam bonito, pregam lindamente nos púlpitos. Gritam e mais gritam e fazem graça. Estamos trocando o verdadeiro e legítimo evangelho da presença poderosa de Deus para um evangelho de divertimento, de entretenimento. Infelizmente. E as pessoas pensam muito, então, e muito mais na parte financeira do que na parte espiritual. Então, devido a isso, nós estamos vendo aí que a mensagem apocalíptica, a mensagem escatológica, quase que desapareceu da igreja. Quase não se fala mais no arrebatamento, quase não se fala mais na grande tribulação, no reino milenial da terra, quase não se fala mais no juízo de Deus sobre o pecado.